Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos hoje aqui com mais um episódio do Terapia Etc e Tal. E hoje tem convidada. O tema de hoje é beleza além das aparências, como os tratamentos estéticos podem impactar na saúde mental e autoestima. Nossa convidada é a Deise Cavalante. Ela é biomédica, cuida também de minha pele, tenho que dizer, né? E amiga querida também. Tudo bem, Deise? Se apresenta aí pra gente. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá assistindo, né? Meu nome é Deise, como a Tina falou, eu sou biomédica. Eu sou especialista em estética avançada, então tudo aquilo que as pessoas gostam, né? Botox, preenchimento, harmonização, bioestimulador, tudo isso que eu faço. E faz bem, viu? Eu já fazendo merchan aqui de Deise. Tá certo. Quer falar um pouquinho, Thaís? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz a nossa amiga Tina, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Terapia Etc e Tal. É um prazer estar aqui novamente, né? E um prazer te receber também, Deise. Prazer também. Fiquei muito feliz com o convite, né? Tava ansiosa pra chegar a minha vez. A gente também. É verdade, a gente já tava combinando, né, esse encontro. Sim. Mas agora deu certo. Sim, agora deu. Então, a ideia, né, desse episódio é explorar os diferentes aspectos dos tratamentos estéticos e quais os impactos positivos e negativos para a saúde mental e autoestima das pessoas, né? Uhum. Então, a gente vai agora falar um pouquinho da beleza, de autoestima e também da parte psicológica que esses tratamentos envolvem, né? Quer começar, Thaís, falando um pouquinho aqui na discussão? Na verdade, eu vejo da seguinte forma, né? Acho que quando a gente pensa em autoestima, a autoestima, ela tem diversos aspectos, né? Mas geralmente as pessoas atribuem diretamente a questão da aparência, Sim. né? Então, assim, eu só estou bem se eu estiver bonita, com o cabelo X, com o corpo Y. E não é bem por aí, né? A autoestima, ela ultrapassa um pouco disso, né? Envolve os fatores físicos, mas também envolve os fatores psicológicos, a questão do fator social, a questão de como eu me vejo inserida na sociedade de modo geral. Sim, sim. Então, acho que é para além disso, né? Uhum. E às vezes a pessoa até assim, acorda, tá com aquele cabelo destruído, aí arruma, já fala, ai, minha autoestima melhorou em 10 vezes, né? Mas é muito isso que a Thaís falou. Quando a gente vem em consultório, a maioria das vezes o problema não tá na aparência, né? A pessoa ela já tem algum distúrbio não, mas algum problema psicológico, alguma questão emocional que acaba trazendo essa baixa estima. E aí os tratamentos vêm para te ajudar, mas a gente não tá tratando a causa, sim, só as consequências, né? Uhum. Verdade. E acho que essa questão, né? A gente estava falando, inclusive, eu converso bastante com a Tina, né? Sobre a questão da imposição. A imposição social, a ditadura da beleza, que tá aí gritando em todos os lugares. Você pega a mídia social, você pega a televisão. Então, se define um padrão de beleza. Então, se você tá fora daquilo, pronto, já é motivo para as pessoas simplesmente se sentirem com a autoestima baixa e muitas vezes cria-se até uma ansiedade, uma depressão. A pessoa começa a se sentir fora de contexto, na verdade, né? É desencaixada, porque ela não tá seguindo aquele padrão que todo mundo tá dizendo que é o correto. Mas eu sempre falo, qual que é o padrão? Sim. Né? Porque não sei se existe um padrão, porque cada um é de um jeito, cada um tem as suas próprias formas, o seu biotipo. E se a gente não respeita isso, como que fica? Né? Fica todo mundo com a mesma cara, né? Então, esse é o grande problema, né? Hoje eu vejo que melhorou um pouco essa questão, mas há um ano atrás, mais ou menos, estava todo mundo querendo ficar igual. Então, saía todo mundo da fábrica. O rosto quadrado, o malar mais aumentado. E isso, hoje em dia, as pessoas vêm olhando com tipo, nossa, tá estranho. Será que eu tenho que ser assim para eu ser bonita? E aí, isso até criou um medo em algumas pessoas que já faziam, né? Mas eu não quero fazer pra ficar assim. Ou então a gente fala, vamos fazer um preenchimento no malar, né? Muitas vezes não é pra aumentar o malar, e sim pra fazer uma sustentação. E aí, essa questão de todo mundo ficar igual, as pessoas ficaram receosas, né? Então, hoje em dia, as pessoas estão buscando mais a naturalidade, né? Corrigir alguma coisa que vem incomodando, do que deixar tudo perfeitinho, né? Vou ficar
simétrica, igual dos dois lados, sendo que a gente não é assim, né, normalmente, assim, ninguém é igualzinho de um lado e do outro. Então, hoje em dia, a naturalidade, graças a Deus, vem sendo o mais procurada. E Deise, deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar, né? Você percebe que tem uma diferença com relação à idade, por exemplo, de pessoas, se as pessoas mais jovens procuram mais, se as pessoas mais velhas, obviamente eu acredito que o público maior seja feminino, né? Aham, o público maior realmente é feminino. E eu tenho os dois públicos, tanto as pessoas mais jovens quanto as pessoas de mais idade. Essas pessoas mais jovens, elas estão mais buscando a prevenção. Então, tipo, elas querem fazer bioestimulador, ou então uma coisa mais simples, tipo, aumentar um pouquinho a boca, melhorar a olheira, uma coisa mais simples, não uma transformação. Então, elas buscam mais essa prevenção. Já as pessoas com mais idade, a gente não consegue prevenir, porque já foi causado. Então, a gente tem que tratar esse envelhecimento e aí corrigir com o ácido hialurônico, com os bioestimuladores. Então, a procura, assim, ela é bem mista. Só que, claro, o público maior é o público que já tem mais idade. Interessante. Eu pergunto isso porque eu tinha visto uma reportagem, né? Não vou lembrar onde, falando que os jovens procuram bastante hoje em dia a questão de fazer alguma mudança no rosto, por conta da influência, às vezes, de você ver uma blogueira, de você ver um artista X, e aí as pessoas às vezes falam assim, acho que eu vou mudar, né? E um outro artigo também que eu achei bem interessante, que não sei se isso já aconteceu com você, sobre os filtros que a gente tem no Instagram e no celular. Muito. Isso acontece muito, muito. Conta um pouquinho. Assim, tipo, 50% das pacientes mais jovens, elas tiram foto com filtro e falam assim, eu quero ficar igual a esse filtro. Isso não tem como, né, gente? Antes era foto, né? Quando não tinha o filtro do Instagram, a pessoa chegava com a foto de alguém famosa e falava, eu quero ficar com essa boca, quero ficar com esse rosto. E hoje em dia, os filtros, eles estão distorcendo muito a nossa imagem, porque a pessoa se vê no celular de uma forma que ela não é. Então, ela acha que se ela fizer um procedimento X, ele vai deixar ela como se ela estivesse no filtro. E não tem como, né? Porque ali, é como eu falo lá no meu Instagram, a pele perfeita, ela não existe. Ela só existe no filtro do Instagram, que a gente apaga tudo, né? Todo mundo vai ter um pouco de poro, todo mundo vai ter um pouco de pele oleosa, alguma manchinha. Então, não tem como a gente ter aquela pele, aquele formato de rosto do Instagram, porque é muito diferente da nossa realidade, né? Sem sombra de dúvidas. E acho que isso deve gerar uma grande frustração. E a gente estava falando sobre os fatores psicológicos disso, porque o filtro do Instagram, você mesma disse, né? Ele, de repente, um dia eu acordei, tô com um pouquinho de olheira, né? Vou fazer um vídeo, vou lá, coloco um filtrozinho e tá tudo certo, né? Ou uma maquiagem diferente, tá tudo certo. A grande questão é quando leva pra esse lugar, de querer ficar igual ao filtro. Sim. E aí, no filtro, você consegue mexer na boca, você consegue mexer no nariz. Só que, assim, a expectativa é realidade, né, gente? Como você mesma colocou, não tem como. E eu já vi muitos casos, inclusive, da pessoa fazer procedimento esperando que, eu quero ficar, sei lá, igual a boca da Angelina Jolie. Quando termina o procedimento, não está igual a Angelina Jolie, porque você não é a Angelina Jolie. Mesmo que a gente se esforce o máximo pra deixar a boca igual da Angelina Jolie, não vai ficar bom em você, porque você não tem os traços dela. Exatamente. Então é complicado e a gente, como profissional, a gente tem que saber a hora de falar não. Falar, olha, não vai ficar legal desse jeito. Se a gente colocar mais do que isso que chegou aqui, a gente vai passar do limite. Vai começar a ficar uma coisa artificial. E assim, a gente conhece o nosso paciente, né? Então, a gente sabe que ele não vai gostar. Mesmo que ele insista e fale, não, eu quero fazer, a gente vai falar, olha, eu te conheço e sei que você não vai gostar. Eu sei que você vai estranhar. Tanto que quando a gente faz procedimento de preenchimento labial, o primeiro e o segundo dia fica bem inchadinho. Então, a pessoa, com certeza, ela vai estranhar. Mas, às vezes, a pessoa gosta dessa estranheza e quando passa o inchaço, a pessoa quer colocar mais ainda, né? Então, eu imagino... Olha, você viu que legal, né, gente? A Deise, ela vai lá e coloca o limite. Mas a gente vê, a gente cansa de ver na mídia, profissionais que simplesmente... Vai querer atender a expectativa do paciente. Na verdade, às vezes não é pela expectativa, às vezes é pela questão, às vezes financeira. Sim. Né? Porque tem uma questão capitalista envolvida aí. E a pessoa vai lá e faz, e geralmente o resultado é desastroso. Né? A gente cansa de ver pessoas fazendo depoimentos na rede social, na televisão, falando exatamente sobre isso. Né? E assim, pelo menos eu tive eu já fiz uma plástica há alguns anos atrás.
Não, na verdade, eu não precisava, mas eu achei que precisava. Mas foi tudo bem, né? Mas assim, a médica que fez foi muito, muito profissional. Porque eu falei, não, porque eu quero assim, assim, assim. Ela falou, olha, aqui dá pra fazer desta forma, dá pra tirar isso aqui. Se tirar mais que isso, não dá, porque você não tem, né, como tirar tudo isso, porque você vai ficar, enfim, vai ter uma anemia e tal. E ela fez o procedimento, né, fiz a plástica e deu tudo certo, assim. E o resultado foi incrível, eu fiquei super, super satisfeita. Né? Mas às vezes tem médicos que simplesmente vai lá e faz o que o paciente pede. Né? E isso é um problema. Então eu sempre falo, quando você for procurar um profissional, né, é importante, acima de tudo, desconfiar desses que falam que vai dar pra fazer tudo o que você tá querendo, porque eu acredito que não é bem por aí, né? Ou então que dá tudo para fazer, que dá para fazer tudo de uma vez só, né? Chega lá, às vezes a pessoa sim tem indicação de fazer várias coisas, mas eu sempre vou por etapas, até porque senão a pessoa vai se estranhar quando olhar no espelho, né? Vai falar, nossa, essa pessoa não sou eu. E até pro corpo ir acostumando. Então, quanto mais reações inflamatórias a gente provoca, porque até uma picadinha de agulha vai causar uma inflamação local ali. Então, imagina você fazer um rosto inteiro num dia só. Vai causar mais inflamação, vai causar mais inchaço e com certeza mais estranheza para o paciente. Entendi. E me tira uma dúvida, Daisy, você já teve algum paciente, por exemplo, que você chegou no consultório, que você percebeu, por exemplo, que essa pessoa estava querendo fazer uma mudança, de repente por questões psicológicas? Já aconteceu isso com você em algum momento? Assim, não casos severos, assim, de a pessoa só querer fazer porque tá com o psicológico abalado. Mas, assim, por não se sentir bem com o que vê no espelho, né? Ou por não passar confiança para as outras pessoas. Normalmente, pessoas que trabalham com outras pessoas, né? Que são líderes. Às vezes, o perfil da pessoa, né? Não mostra que ela é capaz de fazer o que ela faz. Então, isso causa também uma baixa estima. Então, já recebi pacientes dessa forma, que eu precisei trabalhar contorno facial, um preenchimento labial para trazer mais empoderamento, mas não de a pessoa só quer fazer porque tá com o psicológico abalado. Mas já recebi principalmente para emagrecimento. Para quando a pessoa quer fazer um tratamento de emagrecimento e não depende de mim, né? Os tratamentos corporais são bem diferentes dos faciais. Os faciais praticamente depende de mim. Já os corporais é muito mais do paciente. Então, eu só vou dar um empurrãozinho, uma ajudinha. Se a pessoa não está com a mente boa, não está treinando, não está com uma alimentação adequada, ela não vai conseguir obter aquele resultado. Então, nesses casos, sim, teve pacientes que eu precisei falar não. Falar, ó, agora não é o momento de você fazer um tratamento, porque você está me contando toda a sua história e eu percebo que você não está pronta para entrar nesse processo de emagrecimento. Então, começa a trabalhar com a psicóloga, com a Nutri, começa a fazer um exercício e depois a gente retorna para fazer os tratamentos de emagrecimento. Muito bom, muito legal. Daisy, eu acho legal que você tenha essa consciência, você tá sempre fazendo curso, eu te conheço, e se atualizando, principalmente essa parte psicológica. Mas você acha que as pessoas saem da faculdade hoje? Vamos pensar na biomedicina, eu não tô falando mal da biomedicina, porque eu sei que cada um depende, né, da vontade de cada um. Mas você acha que o preparo que dá psicológico, você tem que ir atrás, né? Não é aquela coisa de você sair de lá formada e de repente se deparar com uma situação complexa e não saber lidar. Tem que haver o interesse. É o que você falou, você tá vendo a história de vida desse paciente, né? Desse cliente seu, enfim. Você sente que nesse mercado acontece uma falta de preparo? Falta sim. A gente sai da faculdade, na verdade, tanto da faculdade como da pós-graduação, muito perdido, né? Eu saí da faculdade, na minha época, quando eu fiz a faculdade, que nem foi há tanto tempo assim, não tinha matéria de estética. Então, eu saí e não trabalhei com estética. Eu saí e fui trabalhar com reprodução humana. Nada a ver com a minha área. E aí, um tempo depois de ter trabalhado com reprodução humana, eu fui procurar a estética. Aí, fiz a pós-graduação. E mesmo assim, não saí pronta para atuar. Não me sentia pronta, tanto como psicologicamente ou para fazer alguns procedimentos. E aí,
a questão psicológica a gente vai pegando conforme a gente vai atendendo os pacientes. Não tem como, né? Até assim, existem cursos pra gente fazer. E eu tive muita sorte que antes de eu fazer a biomedicina, eu trabalhei numa consultoria. Então, eu tinha muito treinamento de mente, de equipes e de como se posicionar. Então, isso me ajudou bastante a conseguir identificar esses problemas no paciente, né? Mas, assim, é muito importante que a gente realize cursos para melhorar essa questão mesmo e que você consiga identificar qual é a dor do seu paciente, porque muitas vezes não é aparência, né? Não é só aquele preenchimento que ele quer fazer. Muitas vezes está uma coisa mais profunda que precisa de uma busca psicológica mesmo. Bacana. Mas a gente não sai pronto, não. Né? Tem que ir atrás. Tem que ir atrás, tem que ir atrás. Perceber. E uma outra coisa que a gente vem conversando também, eu conversei com a Deise, conversei também com a Thaís, que eu acho bem legal, os homens e a autoestima desses homens, né? Eles vêm procurando tratamento estético. O que eles vêm procurando, assim, quando eles chegam? O que você nota, Deise? Então, ultimamente os homens vêm procurando mais, né? Antigamente eles procuravam mais para tirar gordurinha localizada, ou para definição de abdômen, ou injeções para ganhar força, né? Que não é anabolizante, são vitaminas. Então, eles procuravam mais essa questão corporal. Hoje em dia, eu percebo que os homens, diferente das mulheres, eles não querem fazer uma coisa que vai melhorar ali naquele momento, e depois vai ficar, vai sair, não vai ter nenhuma melhora. Então, eles vêm procurando os bioestimuladores, porque é uma coisa que vai melhorar e vai continuar melhorando, né? Quando ele acabar, ele vai ter feito seu papel. E o Botox também, porque por conta da força muscular de homens, né, dos homens, o Botox, ele é bem necessário para que não venha a marcar muito essas linhas de expressão, né? Então, o Botox, o bioestimulador, eles procuram bastante. E também a questão de deixar o rosto mais masculino. Então, um preenchimento de mandíbula, um preenchimento do mento, deixar o rosto mais marcado, ele também é uma procura masculina. Mas, assim, tudo com naturalidade. O Botox deles é totalmente diferente do Botox feminino. Então, eu não faço para paralisar o músculo. Então, fica com movimento, faz um pouquinho, né, a força, só que não fica totalmente paralisado. E a maioria dos homens procuram isso mesmo. Ah, entendi. Eu tava até comentando uma situação, uma vez, eu tava numa dermato, e essa dermato, ela tinha aquela máquina de, como que se fala? De depilação a laser, né? Eu tava comentando com as meninas, eu tava até aquele dia com meu marido, eles falando que teve um período, há alguns anos atrás, que tava... Aí a gente tem aquela história do modismo também, né? Os homens, ao fazer a barba, né? Eles ficavam com muita marquinha no rosto, né? Tem um nome que dá aquelas bolinhas no rosto. Foliculite. A foliculite por causa da lâmina. E aí começaram o quê? Alguns homens a fazer... a depilação. Só que a depilação com cera dói horrores, né? E aí... Com isso da depilação a laser, foi uma coisa, assim, muito bacana. Tanto para as mulheres quanto para os homens. Porque dói na hora, mas é uma coisa bem menos que, né? Imagina, uma cera, né? Vai doer, mas depois não vai doer mais. Exatamente. E mais permanente, digamos assim, mais né? Permanente, E só que os homens foram tirar a barba. E a gente comentou que depois foi ao contrário. Os homens, depois agora, os homens estão voltando a usar barba. Que tem essa coisa da masculinidade no rosto também, né? E como que você vê isso, o perigo desse modismo, né? Porque, no caso, vamos pensar no ácido hialurônico, você reverte, né? Você tem até como reverter. O que eu acho que é bem interessante até em relação à cirurgia plástica. Primeiro você faz, se você um dia quiser fazer uma cirurgia plástica, você meio que testa, vê como seu rosto fica com os procedimentos estéticos, e porque é rápido e menos invasivo, né? Menos riscos, mas você também tem como reverter algumas coisas, né, dentro do tratamento estético. No caso da barba, né, as pessoas ou ficaram com a barba falha depois, né? Porque não cresce tudo. E realmente queriam ter a barba de novo, né? Como que você vê esse modismo hoje das pessoas? Essa preocupação que tem que ter com o modismo, né? Do que tá no top, né? Então, assim, a questão da barba, eu me lembro bem dessa fase aí, porque muitos homens fizeram, né, depilação no rosto. E aí a barba realmente, ela cresce mais falha, porque o pelo já é outro. Aquele foi
folículo morreu, não vai voltar mais. Mas o ácido hialurônico, por exemplo, a gente pode colocar e também pode tirar. E com o tempo também ele vai sendo absorvido. O problema é que as pessoas caem muito na moda de como tá agora. Então teve uma época que todo mundo queria colocar o malar. Todo mundo queria ficar com essa parte mais alta. Aqui, né? Isso. Que fica com- E tem gente que o rosto não fica bom se a gente colocar. Por exemplo, o meu rosto é um rosto que já é gordinho. Se eu colocar produto aqui nessa região para dar volume, não vai ficar bom. Ou então acaba colocando muito, né? E aí fica totalmente desproporcional, porque aí fica aqui mais alto no malar, a mandíbula começa a faltar, então é uma coisa que leva a outra. Você vai colocar o malar, aí você tem que colocar a mandíbula, aí você tem que colocar o queixo, aí você coloca o queixo, falta a boca. Então é uma coisa que uma vai levando a outra. Então é importante a gente avaliar muito bem esse paciente, mostrar o planejamento do rosto dele, né? Fazer as medições para ver o que cabe a esse paciente e o que não cabe. Pra Então, não se frustrar pra não se depois, frustrar. né? Isso. Hoje tem até um aplicativo que a gente consegue mostrar mais ou menos como que o paciente vai ficar. Mas assim, é mais ou menos. Pode ser que o seu corpo absorva mais ou absorva menos, ou cause uma reação inflamatória um pouco mais exacerbada. Então, a gente consegue ter uma noção, né? E quando a gente vai por pouco, né? Colocar uma seringa, depois outra, não tem esse problema. O problema é quando a gente coloca uma quantidade muito grande e aí até tem reversão, só que aí vai demorar mais tempo, É. né? Então não pode ficar caindo nessas modinhas. Cada um precisa fazer o que cabe no seu rosto, não o que coube no rosto de outra pessoa. E que teve aquela época, né? Todo mundo fica depois que e brincava, mas era a cara do fofão, né? O fofão eu sim. entreguei minha idade. Mas né? Que fica muito, né? Sim. Ficava aquele bochechão aqui, Sim. assim, a pessoa. E aí tinha aquela ideia que a pessoa, nossa, mas parece que você engordou, que o rosto ficou largo, sim, né? Sim. Não, e o malar, quando colocado de forma correta, ele é para afinar o rosto, não para deixar o rosto mais gordo, né? Não para deixar mais gordinho. O que acontece é que muitas pessoas não têm estrutura de rosto. Então, tudo que levanta o rosto já perdeu. Aí vai e coloca um preenchimento numa camada que não é adequada, ele vai ceder. E aí ele vai ficar aqui na bochecha. Você não quer para ele estar aqui nessa região. Ah, ele vem. Aí ele cede, porque não tem nada para segurar aqui embaixo, né? E aí tem que fazer o certo, né? Seria estruturar a pele primeiro, até poderia ser com um preenchedor, mas um bioestimulador seria muito mais bem-vindo, né? E colocar na camada certa. Se colocar na camada errada e falta a estrutura, Vai dar ficar com problema. bochecha. Vai ficar com a Por isso bochechinha que tem gordinha. que saber com quem, qual Sim. profissional que tá fazendo isso, Com né, certeza. gente? E aí desconfiem, tá? Hoje, eu sempre falo assim, nós temos no mercado muito para todos os bolsos. Sim. Mas desconfiem quando a diferença de valores é muito alta de um lugar para o outro. Aí tem coisa errada, né, gente? Principalmente Não existe milagre. Sim, principalmente quando é preenchimento, porque existem várias formas de preencher e vários produtos para preencher. Então, você pode preencher com ácido hialurônico, que é o mais indicado, né? Pode preencher com um bioestimulador, que também é ótimo, mas tem as suas indicações. E também existe o PMMA, que não é autorizado pela Anvisa e ele é um preenchedor permanente, né? Então, quando tá muito barato, desconfie que ou é PMMA ou que é um ácido hialurônico que ele é líquido, que ele só vai preencher ali naquele momento e ele não vai ficar ali fazendo o papel dele, não vai ficar estruturando, não vai ficar volumizando. Então, existem essas duas coisas a pensar quando tá muito baratinho. E tem um assunto que nós falamos em um outro episódio, que foi o etarismo, né? A gente falou da idade, né? Do preconceito que hoje as pessoas têm, ou tanto porque você parece muito novo, né? De repente, vamos falar em ambiente de trabalho, para um cargo muito velho, ou para o estudo, etc. Mas o que eu gosto de alinhar aqui é do envelhecer saudável, né? Sim. Hoje, a gente vem também, se a gente olhar pelo lado da autoestima e da saúde, tanto do corpo como da mente, da gente se olhar no espelho e também gostar daquilo que a gente está vendo, saber envelhecer de uma forma preventiva, sim, né? Sim. Então, se você começar já a cuidar da sua pele, vai com 25, 30, óbvio que protetor solar sempre, né? Sempre, né? Evita muita coisa. Então, se a gente não tivesse exposto há um tempo atrás
essa necessidade do protetor solar que não era falado. Na minha época, logo no começo eu era criança, a gente ficava lá fritando no sol, Sim. né? Passava óleo, né? Passava óleo e Coca-Cola. Né? E Blondor, lembra o Blondor? Que Lembro. você ia pro sol, aquilo coçava e você queria ficar toda absurdo, loura, né? Então, eu falo que o nosso anjo da guarda deve ter sido muito forte naquele tempo. Estamos todos bem, sem Sim, manchas. Né? exatamente. Porque poderia ter sido pior. Mas hoje a gente tem uma cultura do cuidado dessa saúde do corpo como um todo, né? E eu vejo que é muito importante isso. E a prevenção, em muitos casos, ajuda muita coisa. Eu vou contar um caso preventivo aqui, meu, que a Daisy também conhece um pouco. Eu não comecei com ela, eu estava numa dermato e eu tinha um problema de descamação no lábio muito grande. Eu estava com meus 30 anos e eu já tinha códigos de barra desse lado aqui do lábio. E era uma descamação que gente... Desde adolescente eu tinha essa descamação, eu morria de vergonha, ficava passando batom toda hora, hidratando, e daqui passava meia hora, eu tava tirando pelinha, né? Aquelas pelinhas da boca o tempo todo. E a minha boca, ela foi perdendo o contorno, ela perdeu o arco aqui do cupido. Ela perdeu. Eu fiquei com pouco lábio embaixo, em cima, aliás, em cima, embaixo ainda tinha, e aquilo me dava um ar assim, incômodo. Sim. Vergonha pra mim era, né? Meus lábios ficavam machucados mesmo, sangravam, né? Porque eu ficava cutucando também. E parecia que na hora que eu ria, aquilo repuxava. E eu olhava pra mim, dava um envelhecimento que eu não tinha. Eu sempre tive uma pele muito boa, o meu rosto sempre pareceu mais novo do que realmente eu era, mas aquele lábio me incomodava. E eu fui uma vez na dermato. E ela falou, Tina, você já passou de tudo quanto é produto, né? De fora pra dentro não tá resolvendo. Vamos tentar algo de dentro pra fora, se eu tiver errada, você me corrija, né? Ela, vamos tentar o ácido hialurônico, porque assim, nesse momento, não colocá-lo como preenchedor, mas sim como um hidratante natural lá de dentro pra fora, pra ver se resolve. Eu coloquei pouquinho na época e funcionou. Sim. Né? Depois de um tempo aí eu conheci a Daisy e tudo, e a Daisy que fez de novo o meu contorno e fez aqui pra mim de novo com ácido. E faz quantos anos que eu devo ter feito? Desde a primeira vez? Deve fazer uns 5 anos por aí, que nunca mais precisei refazer, ele segurou bem. Porque voltou, né? Era uma coisa que você já tinha, né? Ele só tinha perdido o formato. Então a gente colocou o ácido ali, ele criou uma estrutura e voltou o que você já tinha já. E eu tenho que falar, assim, experiência própria. Pra minha autoestima era uma coisa que me deixava muito chateada, né? Era um detalhe. Hoje, lógico, eu faço agora com a intenção, além de hidratar, eu preencho um pouco, porque com a idade você perde um pouquinho, né? Sim. Dessa estrutura do lábio. Mas eu acho bacana que eu mantenho o formato. Sim, sem mudar o formato do lábio. Porque o lábio é assim, uma seringa tá bom, colocou 1,5, às vezes já passou do limite. Porque o lábio, a gente coloca, aí tem lábio que vai absorver super, que é o caso do seu lábio, porque falta uma hidratação ali, então a gente coloca uma seringa, às vezes é pouco. Precisa colocar mais. E existem aqueles lábios que já estão hidratados e quando a gente coloca o produto, ele só incha. Ele não tende a absorver e acaba durando mais tempo. É claro que isso é muito mais raro de acontecer, né? Mas acontece, então precisa saber dosar a quantidade de cada paciente. Eu falo que assim, a gente fala que o lábio é como se fosse uma régua. Então, se você vem com uma foto, quero ficar com o lábio da Angelina Jolie. Então, o lábio da Angelina Jolie é como se fosse o tamanho 3. Você vai colocar o preenchedor, uma seringa, você vai virar o tamanho 4. Quando você vem com um lábio que é tamanho 2 e você quer ficar com o da Angelina Jolie tamanho 4, você tem que colocar 2 seringas e não uma seringa. E às vezes 2 seringas não suporta, seu lábio não suporta, ele vai rachar, ele vai ficar dolorido, ele vai ficar duro. Então tem que saber a quantidade que o seu lábio suporta de preenchedor. Então o ideal é sempre colocar uma seringa, espera 20 dias, aí coloca uma nova seringa. Já no caso do Skin Buster, que foi o que você fez a primeira vez, ele é o ácido hialurônico que eu comentei anteriormente, que às vezes a pessoa vende como se fosse um preenchedor, só que ele só vai hidratar. Então a durabilidade dele é bem
bem baixa, ele vai durar aí no máximo uns 2 meses, porque ele só tem a função de hidratar as regiões. Então, ele é muito bom para fazer em glabela, que quando tá bem marcadinha, né, no bravo. No lábio, quando não quer volume, para melhorar as linhas finas do lábio. Olheira, que não é falta de estrutura, então ele é bom também para fazer no rosto. E olheira é muito interessante, né? Porque como a gente tem aquele semblante cansado, né? E as pessoas falam, gente, às vezes uma leve, né, preenchimento aqui, um tratamento na olheira, deixa a pessoa com um visual saudável. Eu acho que tem que ter esse cuidado, né? Do que é saudável e do que é o exagerado. Aí a gente vai mais uma vez. Você se olhar no espelho e sentir que você tá com menos olheira, que você tá mais descansada, eu vejo isso de forma positiva. Sim. Tudo depende muito como a gente falou, né? Tem que respeitar a sua individualidade, porque você imagina, né? Se você pegar, né, você falou o exemplo do lábio, né, da Angelina Jolie, falar, então eu quero ficar com esse rosto. E você não tem essa estrutura, não vai ficar. E isso, ao invés de melhorar a sua autoestima, vai piorar a sua autoestima. Você vai se olhar no espelho e não vai estar igual, né? Primeira coisa. E eu acho também que tem a questão, como eu disse, que é uma coisa que realmente me incomoda, é a questão de padrão, né? Todo mundo tem que ter o corpo X, o lábio X, o cabelo X. Como você disse, melhorou, claro que melhorou, né? Mas isso o próprio capitalismo vai se reinventando nesse sentido. Porque se a gente olhar a quantidade de coisas que tem para se fazer hoje em dia para melhorar essa parte, né, de estética de modo geral. E não estou dizendo que isso é negativo. A questão é quando você não respeita as suas formas, né? O seu biotipo, por exemplo. E isso, às vezes, vem até por uma questão de um viés até de preconceito. Sim. Né? Pensando na questão, por exemplo, de gordofobia. Então, a pessoa, por exemplo, ela vai procurar um tratamento porque ela se sente à margem da sociedade, porque ela tem um corpo, sei lá, tá acima do peso, né, que dizem que seria normal. Sim. E aí ela passa por vários preconceitos e a partir disso ela começa numa busca incessante, né, para chegar naquele corpo perfeito, naquele peso ideal. E às vezes o biotipo dela não é para ela ser magra, esbelta, né, slim, né? E às vezes ela nem quer, só tá fazendo isso porque as pessoas Exatamente. Porque às vezes é aquela história, não é para ela se sentir melhor, né? É como se devesse algo, né, da sua imagem pro outro, né? Para essa sociedade ou para os outros que estão olhando, né? Então tem que ter muito cuidado, né, Thaís, com isso. Qual é o objetivo quando você vai fazer uma alteração no seu corpo, né? Qual é o objetivo? Aí vamos mais além. Qual é o objetivo de eu entrar, por exemplo, numa dieta? Né? Que de repente você também... tem que querer, porque senão nem funciona. Né? Exato. Você não consegue dar continuidade. Exato. E qual é o objetivo, enfim, de fazer crossfit, né? Que o pessoal vai lá, faz, e de repente não é pra pessoa, né? O que você quer provar com isso? É uma coisa para o seu bem-estar? É uma coisa para a saúde? Ou é algo que você tem que provar para o mundo que você pode ou não, né? Aí entra muita questão psicológica aí, né? Ó, também na tela vai aparecer aí, ó, a minha boca ali, ó, que ela fez. O meu lábio. O meu lábio aí, no dia do tratamento que eu tava fazendo, eu fiz dessa vez contorno, né? Que tinha saído um pouquinho o contorno aqui. Então, ficou bem legal. Tina, dói um pouquinho, hein, gente? Dói um pouquinho. Anestesia. Anestesia chatinha, depois né? É verdade. Depois, a recuperação é até rápida. Tem que cuidar, né? Obviamente, mas sem exagero, né? Eu só fiz realmente pra fazer o desenho aí. E um outro que você trouxe de um caso que eu achei muito legal, que é preventivo, né? Que a gente falou do etarismo, da questão idade e do envelhecer natural, mas de uma forma mais saudável e tendo recursos para essa pele ficar mais bem tratada por mais anos, né? Olha lá, eu achei esse resultado aí muito bacana. Foi mesmo. Foi um resultado que a paciente estava se incomodando, mas ela não sabia com o que era.
Aí a gente fez o teste de flacidez e aí a gente conseguiu identificar que o que estava faltando ali era realmente estrutura. Ela não fez nenhum tipo de preenchimento. Foi só bioestimulador de colágeno e trouxe esse resultado maravilhoso. E dura bastante tempo agora dos bioestimuladores, Nesse né? caso, Só sim, fazendo no caso bastante. dela, a gente fez 3 sessões. E quando a gente faz 3 sessões, o ideal é que a gente faça apenas uma manutenção de uma sessão a cada um ano e meio. E aí, se a pessoa faz todo ano uma sessão, ela não vai precisar repetir esse pacote de 3 sessões. Sempre fazendo uma sessão ao ano. Se ela não faz, aí a cada 2 anos é ideal que ela faça duas ou 3 sessões pra gente ter a manutenção do procedimento. Mas é ótimo, o bioestimulador é o meu preferido. Eu tava assistindo aquela da festa do Oscar e eles estavam comparando, eu não lembro qual programa que tava falando, que eles estavam comparando, né, com as festas anteriores, o quanto as pessoas estavam com muito preenchimento e agora o quanto essas atrizes, né, estão indo para o mais natural. Sim. E trocando, às vezes, até preenchedores, né, pelos bioestimuladores, Sim. que dão um efeito de manutenção dessa pele, né? Eles trazem saúde para essa pele novamente, revigoram a pele, vamos colocar dessa forma, Sim. depois você me corrige, mas sem mudar essa estrutura do Sem rosto, mudar a né? Sem estrutura, mudar o isso. formato, sem dar aquele ar de exageros. Eu vi isso de uma certa forma positiva, porque querendo ou não querendo, o que a Thaís fala muito, as pessoas vão se espelhar. Sim, com certeza. Né? Elas vão se espelhar em atores, em atrizes e ter como. E quando elas veem que essas pessoas também estão tentando ser o mais natural, estão voltando, estão falando, peraí, gente, eu peguei um pouco pesado, realmente não ficou tão legal, né? Estão aceitando melhor a idade também, Sim. o envelhecer mais saudável, eu vejo isso como muito positivo também. Eu também. Porque querendo ou não querendo, eles formam opinião, né? A gente Sim. sabe disso, Sim. né? E quando você tem pessoas assim mostrando o que tem de atores agora, né? Que tira o filtro e tá mostrando a cara limpa também, né? Ou usando o cabelo mais branco, ou natural, ou hoje eu não me maquiei, mas tô aqui falando com vocês. E agora que eu tô maquiada, faz o antes e o depois, tá tudo bem. Sim. Sim, Né? eu acho que isso incentiva, né? E até porque se passa do ponto, a gente pode ter patologias mesmo, né? Como Sim, a gente, sim. esqueci o nome. Tina. Desmorfismo, né? Fala pra gente, Tina. Você tá- O desmorfismo. Deixa eu pôr meu óculos aqui. Porque, né, tem coisas que os bioestimuladores ainda não fazem. não. A gente vai ter que pôr. Então, chama transtorno disfórmico corporal, que é o TDC, tá? É uma condição psicológica que se caracteriza pela preocupação sem controle com a aparência. Tá? Os portadores disso dão importância exagerada aos defeitos pequenos. Às vezes a gente nem percebe. A pessoa, ela cisma com um pontinho do rosto e fica ali, né? Fica naquela compulsão mesmo de ter que arrumar aquilo. Enquanto ela não arruma aquilo, enquanto ela não vai fazer um procedimento, ela não vai sossegar, né? Então, é que ela fala assim, às vezes, aos nossos olhos é imperceptível. Só que para ela não. E aí assume uma dimensão enorme aquilo para ela e chega num sofrimento psíquico tão grande. E até interessante, né, Deise? Porque se a gente for ver, quando a gente trata dessas pessoas, geralmente elas já vão para cirurgia plástica direto. Sim. Né? Dificilmente vai ser uma correção, até porque elas não vão enxergar que aquilo melhorou. Não. Então tem que ter muito cuidado mesmo em ser safo de perceber isso. E até se as pessoas perceberem algum comportamento desse, né, em parentes, em amigos, e puderem, né, pedir para buscar ajuda, né, psicológica e psiquiátrica é importante, porque tudo são extremos, né? A gente tem aquela pessoa que não liga zero para aparência, mas que também vai ter alguns problemas, por exemplo, não passou o protetor solar a vida inteira e vai ter um câncer de pele, um exemplo, né? Ou uma pessoa que, de repente, tá indo para um ponto que tá passando do limite e qualquer coisinha ela fica só vendo aquele defeito. Ela não consegue mais ver a beleza de outros pontos, né? Sim, tá tão incomodada com aquele problema que ela não vê as outras coisas que melhoraram. E é isso que você falou, essas pessoas geralmente vão para
pra cirurgia, né? Porque a estética, ela tá pra melhorar, ela não vai retirar o seu problema. Então, mesmo que melhore, pra aquela pessoa ainda vai continuar incomodando. E muitas vezes, essas pessoas, a gente melhora uma coisa, né? Melhora, acessa aquele problema, aí começa a incomodar outra. Aí começa outra e outra. Então, nunca vai ter uma solução. Pra ela, nunca vai tá bom. Ela sempre vai querer arrumar. Porque pra ela, não tá bom daquele jeito. Porque aí a questão é além disso, É né? além disso. É além da questão, como você diz, da aparência. É além da aparência. É uma questão da mente dela mesmo. É uma falta, né? Tem uma falta ali. Aí é onde tá, né? Que nem a gente fala assim, você, quando... Pegando um pouco do que a gente trabalha, né, Thaís? Por exemplo, todo mundo fala, eu tô com um sintoma e a pessoa quer se livrar daquilo, né? Daquele sintoma, não quero mais isso, né? Eu tenho, sei lá, uma compulsão alimentar. Vamos colocar alguns sintomas, né? Uma compulsão alimentar, tem alguns medos, tem algumas fobias, tem o toque, tem uma série de coisas. E aquilo... é só superfície. Aquilo é um sintoma, né? Que nem essa pessoa que tá vendo um defeito ali e não consegue parar de pensar naquilo. Aí você vai, né, tentar tirar só aquele problema, né? Vamos tirar o toque ou vamos tirar ali a ruguinha, né? Vamos colocar dessas duas formas aí, nas duas áreas. Só que não é só aquilo, porque você tirou um sintoma, pode vir um outro pior no lugar. Sim, com certeza. E às vezes, Desvia, na verdade, a questão, né? ela precisa colocar no externo para não lidar com as questões internas, obviamente. Né? Eu já tive duas situações em consultório, né? Uma delas foi um rapaz que um dia ele falou que queria mudar o rosto, né? Mas ali tinha uma questão também relacionada a gênero, a sexualidade. E ele queria mudar o rosto, mas assim, não queria transformar o rosto masculino num rosto feminino. Ele só queria mudar o rosto porque ele disse que se olhava no espelho e achava que tinha que mudar. Só que ali a questão, né, assim, maior era como havia uma não aceitação familiar de quem ele era enquanto sujeito ali homossexual, ele precisava mudar o rosto para se identificar com aquele ser homossexual que a família rejeitava naquele rosto antigo. Mais ou menos essa era a correlação que tinha. Não sei se eu fui clara, tá, gente? Mas enfim, e aí a gente foi trabalhando essas questões, né? E enfim, evoluiu e tá tudo ótimo. Que bom. E eu tive um outro caso, só que aí a pessoa ela tinha um transtorno que era o toque. Então assim, ela cismava com questões do rosto. Então, uma vez ele estava jogando bola e tomou uma bolada no rosto. E ele olhava no espelho e ele via o rosto dele torto. E por que queria? Porque queria fazer um procedimento estético. Mas ali não era uma questão estética, era uma outra questão. E era um toque, então era uma outra coisa. Então, por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado, né? Para não chegar nesses extremos. Com certeza. Então, existem aí diversas... Eu costumo dizer, essa coisa, a vida saudável, corpo saudável, pele saudável. Como você falou, a estética tá aí para nos auxiliar, sem sombra de dúvidas. É uma parte né? do, né? É uma parte do, não é o tudo. Sim, não é o todo. Não é o todo. Então, acho que... até porque, assim, se você se sente confortável com, de repente, o seu nariz maior, né? Ou, enfim, com o seu corpo, de repente, mais cheinho do que... as modelos de passarela, e isso não quer dizer que se eu sou magro, eu sou saudável. Não necessariamente, né? Saúde não tem a ver só com isso, tem a ver com outras coisas. Sim, sim. E às vezes o que te incomoda não é o que incomoda o outro, na verdade, não é o que te incomoda. Exato. Por isso que quando a gente vai fazer a consulta, a pergunta é: o que está te incomodando? Não o que me incomoda, o que eu acho que você tem que fazer. Não, só se a pessoa falar, eu quero saber o que você acha que eu tenho que fazer para melhorar. Aí é uma questão diferente. Mas a primeira pergunta é: o que tem te incomodado? O que você quer melhorar? Porque é a pessoa que tem que me falar. Não eu falar para ela, eu acho que o seu nariz tá grande. Eu acho que tá faltando boca. Não. É claro, se a pessoa me pede a opinião, a gente vai falar, mas... tem que ser sempre ela em primeiro lugar. Tipo, o que ela quer, a gente vai fazer. E até para você depois chegar, né, num combinado aí com esse paciente, se expectativa e realidade também, né? Porque você vai ver, olha, que nem, por exemplo, uma coisa que eu achei que é muito bacana que tá tendo é pra papada, né? O pessoal ficava muito incomodado com papada. O que eu já vi de gente fazendo truque pra tirar foto e a papada, né, não aparecer. E hoje tem equipamentos, tem tratamentos e equipamentos que resolvem rápido. Não é invasivo, né? Não é uma coisa
e faz isso, e às vezes é algo tão. É um detalhe que vai fazer a diferença pra essa pessoa, né? Porque eu já vi muita gente falando assim: ai, eu tô bem, não tá aparecendo? Tá aparecendo a papada. E fica fazendo, né, um posicionamento diferente com o pescoço pra não aparecer. O quanto aquilo pra pessoa é incômodo, né? Sim, na imagem. Aí pensa em fazer a plástica, que é realmente mais recuperação, invasiva. Não contra. Eu já vi quem fez cirurgia plástica de papada, ficou muito bom, mas eu vi que a recuperação realmente... É uma região que causa muita fibrose também, né? Então, fica assim, olhando fica bom, mas no toque a pessoa sente, né? Então, se não tem um pós-operatório muito bem feito, pode causar essa fibrose. E a papada, ela é muito mais do que só gordura. Na maioria dos casos, não é só a gordura. É a gordura, é a flacidez, é a falta de projeção de queixo, a falta de contorno de mandíbula. Então, é um combinado, é um conjunto de coisas que vão causar aquela papada. E muitas vezes o paciente se frustra, porque chega lá e acha que é só a gordura. Então, a gente tira a gordura, mas aí vem a flacidez. Aí trata a flacidez, mas falta a projeção. Então, ela sempre vai ter aquilo. Então, precisa fazer todos os passos, né? Seguir todos os passos para conseguir ter um resultado. E papada, as pessoas acham que é uma coisa simples. Só chegar ali e tirar a gordura. Então, mesmo que você faça uma cirurgia, faça uma lipo de papada, uma lipo cirúrgica, ainda vai ter os outros problemas. Talvez não tenha flacidez por conta da lipo, mas e a falta de projeção? Você só resolve ou fazendo aquela cirurgia ortognática, né? Ou então fazendo o preenchimento. Por isso que é importante buscar um profissional sério, né? Pra poder avaliar tudo isso. Avaliar tudo. Não é como você falou, não é só tirar a papada. Você sabe que eu teve um tempo atrás, gente, que assim, eu cismei que eu estava com papo. Cismei que eu estava com papo. Falei, não, gente, eu quero tirar um papo. Nunca, né? Cismei que eu Vou tirar esse papo. Eu olhava. Aqui. E assim, isso que você falou é muito verdade, né? Ainda tem um pouquinho assim, mas assim, eu emagreci um pouco e tudo mais, isso também fez uma diferença. Mas eu descobri, né, com uma dermatologista, e a Tina que sempre sabe tudo dessas coisas, né? Ela pode ser minha estagiária. Ela pode. Adoro. Se nada der certo, dá pra fazer, sabe? E aí, eu olhando, enfim, ela fazendo uma avaliação, ela falou assim, talvez seja porque falta aqui, isso que você falou, né? Falta queixo. E a minha dermatologista falou a mesma coisa. Eu falei, não, gente, vou fazer queixo. Em breve estarei lá na Daisy. Aí ela viu, eu falei assim, até eu falei, vou dar um pitaco, ela é minha amiga, eu falei assim, põe queixo. Põe um pouquinho mais de queixo. Aí eu tenho que falar a minha parte do visagismo, né? Também que eu trabalho com isso também, que também com a ideia de autoimagem, mas sim trabalhando sempre a autoestima, né? Eu acho que isso na parte de psicologia também vem muito importante. Às vezes são detalhes tão pequenininhos, né? E a pessoa, quando consegue ver que ela hoje pode dominar essa forma de posso melhorar, vai ter jeito de uma forma mais simples, ela também cria uma força, né? De ir atrás e fazer. Porque antes, se a gente visse os procedimentos, eram muito caros. Muito caros, né? Não era todo mundo que podia fazer de fato. Não tinha tanta tecnologia assim. A recuperação era muito demorada, né? A pessoa não tinha muita noção do que ia ficar. Né? Sim, hoje em dia é mais acessível, né? Porque antes era muito restrito a médicos, né? E aí, com certeza, o procedimento se tornava mais caro, né? Com um custo maior. Sabe uma coisa que eu achei muito bacana que você falou? Que a gente ontem mesmo a gente estava conversando, que você falou, Tina, hoje o público, ele também tem autonomia de escolher o profissional que ele vai fazer. Sim, e você me falou uma coisa que me marcou. Você falou, eles vão olhar meu Instagram, colocar o Instagram aí de Daisy, né? Fazer um merchan aí. Mas assim, eles vão olhar e vão entender qual é o meu trabalho ali. Eles sabem que eu não sou a pessoa do exagero, que eu não vou colocar um monte de seringas, que eu não vou. Eu vou tentar respeitar, né? A forma do rosto, como que é o estilo da pessoa, né? O mais natural possível. Você acha que hoje, nesse ponto, é interessante isso super. De você poder... Porque tem o currículo ali, né? Sim, com certeza. As redes sociais ajudaram muito, assim. Eu falo que
quando não tinha Instagram, Facebook, eu não sei como as pessoas faziam para vender. Porque hoje em dia, o Instagram é minha segunda fonte de captação. A primeira é a indicação, né, que vem muito, e a segunda fonte é o Instagram, com certeza. Tô lembrando da farmácia, depois eu Aí, comento. agora, né, uma questão, né, uma fonte de captação nova, né, que a gente criou. Depois eu conto. Mas, enfim, o Instagram, ele tá ali como se fosse a minha vitrine. Ele tá aberto 24 horas. A pessoa pode ir lá meia-noite que vai estar aberto. Ela vai conseguir ver. E aí lá eu consigo mostrar qual é o tipo de resultado que eu entrego. Então, por exemplo, uma pessoa que quer um resultado transformador e vai chegar lá no meu perfil, ela vai ver que eu não entrego esse tipo de resultado. Que não é um resultado que vai modificar o seu rosto. E aí essa pessoa, ela já não vai entrar em contato comigo porque não é o tipo de serviço que ela está procurando. Agora, uma pessoa que olha e fala, eu gostei dessa boca. Porque geralmente as pessoas hoje em dia, elas estão mostrando os seus resultados. Eu gostei dessa boca aqui que você fez. Você consegue fazer parecido em mim? Aí sim, né? Eu consigo fazer parecido se a sua boca for parecida com aquela. Então as pessoas sabem. Ou pelo menos a mesma quantidade. A mesma de quantidade, produto, o mesmo né? formato, ou a mesma técnica, né? Então as pessoas conseguem identificar e procurar o tipo de profissional que elas querem. Então é isso, assim, o Instagram ajudou muito a gente. Mas tem que tomar um pouco de cuidado também com o contrário disso, né, Daisy? Porque, como você falou, você é uma profissional séria, né? Por isso ela está aqui, né, gente? Que a gente só traz gente boa aqui nesse terapia, etc e tal, entendeu? Exato. A gente vai deixar depois o contato da Daisy, viu, gente? Na descrição do vídeo. Quem quiser, por favor, né? Entre em contato com a Daisy, que ela é uma ótima profissional. Mas tem exatamente o contrário disso, né, Daisy? De profissionais que estão vendendo coisas, que não entrega muitas vezes. Ou então de Resultados copiar, irreais. né? Copiar fotos que não é deles. Também. Isso foi um problema muito grave que... Teve até uma advogada que entrou em contato falando que era o jeito que eu postava lá, que não dava pra pessoa pegar a minha foto, né, e falar que foi ela que fez. Mas teve um caso, acho que há 2 anos atrás, que uma biomédica, ela pegava fotos de outros profissionais e colocava no perfil dela. Eu lembro. Como se fosse ela, você lembra? Lembro desse caso. Colocava como se fosse ela que tivesse feito aquele produto, feito aquele Procedimento, né? aquele resultado. Caramba. Por isso, pessoal, investiguem, né? Sim, e hoje Testam pior ainda, referências, né? Antes não podia postar antes e depois, né? A classe de biomedicina não era autorizada. Hoje em dia ela é autorizada com a autorização do paciente. Mas aí pode acontecer mais ainda isso, né? Porque se você pode postar, né? Aí tem mais coisas para que outras pessoas, né, de má fé vão lá no seu perfil. E pode sujar seu nome, né? Pode Porque sujar, numa sim. dessa, o paciente fala você que vazou essa foto. E não é isso, né? Sim. As pessoas têm que ter. Hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, porque sim, tem muita coisa bacana, mas a internet hoje ainda é muito suscetível, né, a coisas meio terra de ninguém, assim, se a gente não tomar um pouco de cuidado. Todo mundo né? é corajoso na internet. Exatamente, tem que tomar bastante cuidado. E eu tô até brincando aqui com a Daisy das indicações, né? É assim, tudo eu indico quando eu gosto. Eu não sou daquela de falar mal do profissional, eu não sou assim. Então, se eu vou lá num lugar e não gostei, eu simplesmente nem falo mais nada. O negócio morreu, o assunto pra mim, eu não vou. A não ser que seja uma coisa muito grave, alguém chegue pra mim e fale, tô indo em tal profissional. Eu falei, olha, não tive uma experiência boa, então... minha, né? Mas já aviso. Mas não sou de ficar divulgando quem eu não gosto. Eu divulgo quem eu gosto, quem eu vou, quem eu provei né, e que eu confio. E aí eu tava saindo... Posso contar essa, Daisy? Pode. Tava saindo lá da Daisy e eu fiz um procedimento que ela falou, Tina, daqui a pouco vai doer um pouquinho. Na hora que passar a anestesia, vai doer um pouquinho. Toma tal medicação, tal, que tranquilo, né? Falei, tá bom, doutora, estou indo. Aí, já passei na farmácia, fui comprar... E eu tava colado uns micropore aqui, né? E eu lá meio durinha, assim, tava com um pouco de dor já. Aí eu explicando pro farmacêutico que eu precisava, eu falei, não, é que eu fiz um procedimento. O que você fez aí? Eu expliquei pra ele, tinha uma moça, né? Uma senhora do meu lado, mais ou menos a minha idade. Ela do meu lado, aí ela olhando assim pra mim, dela... eu tô ouvindo, desculpa, eu tava ouvindo o que você tava falando, eu vi que você saiu, você fez um procedimento, agora expliquei o procedimento que eu tinha feito, né? Ela falou, você pode me dar o contato? Aí, beleza, dei o contato lá, falei, olha, vou, né, numa pessoa, tratar um tempo, ela falou, gostei do seu rosto, achei que tá legal, né? Você acabou de fazer, não tá inchado, nada. Expliquei o que eu tinha feito. Aí, passou um tempo, né, desde umas 3 semanas, sim, talvez. Sim, porque eu tava viajando, né? Você tava viajando, é verdade. Aí, eu fui lá,
pra rever, né, o procedimento que eu tinha feito, pra ver se tava tudo ok. Aham. Aí a Daisy, Tina, foi você que me indicou? Veio uma moça de uma farmácia. Eu falei, é assim também que se faz indicação, no né? boca a Mas depois, boca. nunca tinha visto a pessoa na minha vida. Eu vim na farmácia. Não, e ela gostou do que ela foi e fez o procedimento e agora ela é cliente, ela vai toda semana. viu. Tá vendo? É isso. É, tá vendo? Lugares mais inusitados, eu né? acho que foi a Tina na farmácia. Foi, não, eu pensei, meu, só pode ter sido ela, porque aquela semana só tinha feito a sua sobrancelha, né, pra arquear. Aí eu falei, não, pra tomar um remédio que eu pedi e com micropore, só pode ter sido ela. Tá vendo aí, ó? Mais uma cliente aí, mais uma paciente. É isso. Muito bom, muito É bom. isso. Eu acho também, né, que assim, eu gostaria até de citar aqui, gente, o seguinte, né? Alguns sinais, né, de alerta que podem indicar que alguém está buscando aí o tratamento estético por motivos que não são saudáveis, né? A gente falou de diversas coisas aqui no episódio, mas acho importante frisar isso para que a gente possa ter atenção para você em casa, enfim, ter atenção também se você se sente dessa forma ou conhece alguém que se sente dessa forma, para ficar de olho, né? Então, acho que Alerta, né? alguma das coisas são as mudanças na aparência física que não correspondem às necessidades ou emoções pessoais, que é aquilo que a Daisy falou, perguntar o motivo pelo qual essa pessoa está fazendo aquela mudança. Aham. Acho que isso é importante checar. A preocupação excessiva com a aparência física, aquele excesso, a pessoa só fica ali 24 horas só pensando naquilo, desde querer fazer procedimento estético, dietas malucas, né? A dieta da lua, que eu brinco. A dieta do ovo, a dieta da sopa, né? E isso pode causar, inclusive, transtorno alimentar, né? Sim. Que em breve a gente vai falar disso também, sobre fome emocional. Então, isso também é perigoso. A insatisfação crônica com a aparência física, a comparação frequente, que foi o que a gente falou, não queira a boca da Angelina Jolie, porque você não é a Angelina Jolie. Não vai combinar com você, gente. Não vai combinar, né? Respeite aí o seu biotipo, acho que isso é importante. Verdade. A obsessão com essa perfeição estética, né? Tipo, o corpo tem que ser perfeito, tem que estar de tal forma, ou aquela coisa da simetria que você falou, né? De Sim, estar tudo igual. tudo igual, tudo padronizado, isso não existe, gente, não existe perfeição. Até que assim, a simetria é feio você ser simétrico. Tem um post lá no meu Instagram que eu cortei a minha foto no meio, né? Coloquei os dois lados iguais de um lado e os dois do outro. E a Ai, e a tem como outra. colocar aí na tela? Se tiver, eu acho legal colocar. Porque É interessante. quando Pode? Você toda assimétrica. Quando você é simétrico, você é feio. Fica muito feio. É melhor você ser assimétrico. Ah, então eu vou começar a achar que todo mundo que é feio é simétrico. Olá, Daisy. Toda. Olá. Toda simétrica. Não, hein? não gostei. ficou bom. Não, a Daisy tá bem assim. Gostei assim. Gostei Muito assim. bom, muito bom. Acho que esse é um outro ponto, né? A questão muito da baixa autoestima e da autoimagem negativa de si mesma, aquela pessoa que fica se autodepreciando o tempo todo, né? E depois vai buscar um tratamento, acho que também precisa estar de olho. E acho que é isso, basicamente, né? São alguns pontos aí pra gente ter atenção na hora de buscar aí uma mudança. É super positivo, eu sou super a favor. Eu amo estética, gente. Eu sou meio suspeita pra falar, Te espero lá, hein? Em breve estarei por lá. Eu gosto muito. Você já foi lá, né? Eu já fui. Alguns anos atrás eu tinha uma moça que eu passava com ela, que foi na época que eu fiz a cirurgia, né? Que eu achei que eu tinha que fazer. Apesar que assim, gente, eu não me arrependo não, viu? Eu tô querendo fazer outra, inclusive. E eu tinha uma moça que eu ia, né? Eu fazia drenagem linfática, massagem modeladora, né? Fazia vários procedimentos lá na Paulista. O nome dela é Luciana, vou fazer propaganda dela também, porque ela é ótima. É a Estética da Lu, depois a gente vai deixar o contato também aqui, que fica ali na região da Paulista, é muito boa, inclusive. E eu fiz um tratamento com ela durante muitos anos, né? E eu era super feliz, assim. É que depois eu acabei, né, mudando de local de trabalho, ficou mais distante. Agora eu fico muito mais na Zona Norte. Então agora nós mudamos para a Daisy. Daisy, quer falar mais alguma coisa? Pode Eu acho que falar. só pra finalizar, né? Todo mundo vai envelhecer e existem dois tipos de envelhecimento: o intrínseco e o extrínseco. O intrínseco é o que acontece e todo mundo envelhece. E o extrínseco são os fatores externos que vão prejudicar e te deixar que você envelheça com mais rapidez, que mostre mais os sinais do envelhecimento. Então, pra gente controlar os extrínsecos é tomar bastante água, passar protetor solar, passar um hidratante, aquilo que todo mundo já sabe. Mas todo mundo vai envelhecer e hoje em dia a gente pode escolher como que a gente quer envelhecer, né? Então, os tratamentos estéticos estão aí para isso, para ajudar a gente, sempre nos limites, né? Sem passar do limite e deixar tudo como a gente quer.
Deixa seu contato aí, seu Isso, Instagram isso. vai aparecer na tela também, mas fala. Isso, meu Instagram é o @doutora Deise Cavalante. Eu tenho um canal no YouTube também tá doutora Deise Cavalante. Vou deixar aí pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, me procurem lá, que tem muita mais coisa pra vocês verem. Você tá atendendo na Zona Norte, Na né? Zona Norte, eu atendo em Santana, né, na Duarte de Azevedo, num prédio comercial. E vai ser um prazer receber vocês lá. Olha isso. E vou lá, porque você sabe, eu também faço massagem lá com Lili. Tem que Isso. dizer, vamos falar de Lili? Eu gosto de Lili, ela é ótima, fofa, também, adoro também. ela faz uma massagem maravilhosa. Massagem também tem tudo a ver com relaxamento, também com Sim, saúde sim. mental. Quem pudesse dar, né, de Sim, vez em quando massagem uma é massagem bom, aí, uma massagem Você relaxante. desliga do mundo, né? Se desligar e para ter um momento seu também, de sentir seu corpo, né? Sim. De relaxar, a gente merece. Sem dúvida, sem dúvida. E também a questão do autocuidado que a gente sempre fala no Instagram, Sim, né? A gente fala aham. bastante sobre isso. Também é autocuidado, né? Acho que se você tá satisfeito com as suas escolhas, tá tudo bem, né? Com certeza. É isso aí. É isso, gente. Obrigada, viu, doutora De Deise? nada, um beijo. Adorei. Obrigada, gente. Muito bom estar aqui com vocês. E a gente não pode esquecer, né? Que a gente sempre esquece no final do programa para pedir para seguir, Ah, é para verdade. pedir para Verdade. compartilhar. E outra coisa que a gente não falou da outra vez, que a gente tá com a nossa caneca. Exato, Já olha, apareceu tem nos outros canequinha. episódios e a gente não falou. Que agora a gente tem Exatamente. as nossas canecas. A gente aceita encomenda também. Ter em casa. É isso aí, gente. Obrigada por mais um episódio aqui do Terapia Etc e tal. Aproveitem, como a Tina disse. Segue a gente, curte, compartilha. Podem mandar sugestões também. Coloquem aí nos comentários de sugestões de temas que vocês querem ver. Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima. Beijo, tchau. Valeu, Deise. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.